Boa tarde, a paz do Senhor. Estava aqui meditando nessa palavra, aqui em 2 Samuel 21, né? E algo assim que me chamou muita atenção e me deu assim vontade de eu fazer esse vídeo. Porque nós estamos chegando numa data tão especial, né? A data do Dia das Mães, mas eu creio que está com 2 anos. Eu sei que tem muitas mães que não querem comemorar porque estão tristes, porque perdeu um filho. Muitos cônjuges perderam a sua esposa, estão viúvos. Muitos filhos perderam sua mãe. E eu digo que é uma data assim que eu fui convidada até para ministrar. Já 2 igrejas me ligou para me ministrar, né? Sobre o Dia das Mães. Mas eu não aceitei. Porque eu não sei o que deu em mim. E eu lendo aqui essa passagem sobre essa mulher chamada Rispa. E algo me chamou muita atenção dessa mulher. Porque eu lendo a trajetória aqui de Rispa, eu comparei Rispa com muitas mães que tem. Mãe guerreira que cria os seus filhos só, fazem papel de pai e mãe. E eu digo que Rispa, ela foi uma mãe, com M maiúsculo. E eu senti o desejo no coração de deixar essa mensagem para os nossos corações. Eu vou ler só um versículo, porque ele é muito extenso. Você que vai assistir, você acompanhe. Está lá em 2 Samuel 21 até o 14, mas eu vou ler apenas um versículo 10, que diz assim, ó. Então Rispa, filha de Ai, tomou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega, até que destilou a água sobre eles do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem dele no dia, nem os animais do campo à noite. Muitas pessoas dizem assim, mas irmã, nunca vi falar de Rispa. Quem era Rispa? Meu querido, Rispa era uma concubina do rei Saul. Nós sabemos que, eu digo que Rispa, ela foi uma mãe com M maiúsculo. Foi uma mãe zelosa. Uma mãe que mesmo na morte, mas ela estava ali cuidando dos seus filhos. E aqueles filhos de Rispa pagaram por algo que eles não tinham culpa. Bem no começo, no versículo 21 de 1 Samuel, você vê ali que fala, né? Que fala houve em Israel uma grande fome nos dias de Davi, né? E foi fome mesmo, 3 anos de fome, 3 anos. Não caía nem orvalho do céu, nem aquele sereno não caía. Deus errou, foi tudo. Por causa de uma aliança quebrada. Ali foi 3 anos, animais morrendo, as pessoas passando fome, não tinha água para nada. O rei Davi era um homem, segundo o coração de Deus, um homem que ele tinha discernimento espiritual. E ali Davi vai orar. E ali o Espírito Santo dá o discernimento para ele que isso não era normal. Que tinha alguma coisa errada. E tinha. Porque lá na época de Josué, muito lá atrás, Josué faz uma aliança com um povo chamado Gebeonitas. Ali ele faz uma aliança. Josué vai para a guerra com aquele povo.
E ali Israel vence aquele povo. E ali então aquele povo é tomado como escravo. Mas Josué, um grande homem de Deus, ele faz uma aliança com o rei dos gibeonitas, que ele não ia matar nenhum deles, nenhum. Mas eles iam ser o quê? Escravo para o povo de Israel. Eles iam ser o tirador de água para o povo de Israel, o rachador de lenha. Então o pacto ali estava feito. A aliança ali estava feita, ela não podia ser quebrada. Mas aí entra o rei Saul. Ali ele quebra essa aliança. Ele mata os gibeonitas. E ali, por causa dessa aliança quebrada, Deus cerra o céu. 3 anos de chuva, nem orvalho caía do céu. Os campos tudo seco, animais morrendo, o povo passando fome. Davi bota o seu joelho no chão e vai orar, e o Espírito Santo fala ao coração dele que tinha algo errado. Aí o rei Davi ali reúne os restantes dos gibeonitas, o rei. E ali ele vai negociar com eles. E ali, naquela negociação de uma aliança quebrada, a gente tem que ter cuidado com o que a gente promete, com a aliança que a gente faz com Deus. O rei pede em troca os filhos de Saul. E aí entra os 3 filhos de Rispa, fora os outros. Aí Davi também traz a memória dele. Traz a memória dele também que ele tinha com uma aliança com o filho de Saul. E ali ele não entrega ele por causa da aliança qual ele tinha ali com o filho de Saul, com a aliança qual que ele tinha com Jonatas. Ele não entrega Mefibosete. E ali ele tira Mefibosete, porque senão era outra aliança quebrada. Mas ele entrega o filho de Saul. E ali nós começamos a entrar na história de Rispa. Ali eles são mortos, são levados. Foram mortos, crucificados. Por vingança, por Saul ter matado aquele povo. Que ele não podia ter matado, a qual eles tinham uma aliança. Meu querido, está chegando o Dia das Mães. Foi só para você entender um pouco de Mispa. E ali eles levam os filhos ali para ser mortos. Foram mortos, crucificados. E ali eles deixaram. Aí entra uma mãe em ação. Olha o 10 diz: então Rispa, filha de Ai, tomou um pano de ciclo de Cícero e estendeu-lhe sobre uma penha. Ali ela vê os seus filhos mortos, mesmo mortos, ela vai cuidar daqueles filhos. A palavra de Deus nos diz que ela põe o quê? Aí tomou um pano de silício e estendeu-lhe sobre uma penha. Que é penha? Uma rocha. Os filhos estavam lá embaixo mortos. E ela aqui, ela pega aquele pano, ela estende por cima do filho dela. E ali ela ficou vários dias, de dia e de noite, vigiando o corpo dos filhos dela, para de dia animais, urubus não comerem o corpo do filho dela, e à noite para as feras não destraçalhar ali o que já estava morto, que era o corpo do filho dela. Mas o que me chama a atenção nesta mãe, porque de que era feito esse pano a qual que ela colocou? Silício é feito de couro de cabra, ou de quer dizer tecido áspero ou grosseiro.
ela pega um tecido de couro de cabra, ia proteger não só ela, mas os filhos dela. Ali, os filhos dela se decompondo, mas ela estava lá. Eu creio que aquela mulher ali chorava. Quantas mães não têm chorado pelos seus filhos, que ainda estão vivos? E quantas mães têm chorado pelos seus filhos, que o Senhor levou? Eu quero te dizer uma coisa. Rispa foi uma mulher, foi uma mãe. Valorize a tua mãe. A palavra de Deus, Salomão diz lá no livro de Provérbios que o filho sábio é aquele que ouve a instrução do pai e da sua mãe. Ouça os conselhos da tua mãe. Ouça o conselho do teu pai. Porque eu sempre costumo dizer, pai quer o melhor para o seu filho, a mãe quer o melhor para o seu filho. Eu sempre costumo dizer, se um filho ouvisse o conselho do pai e de uma mãe, muitos casamentos não seriam fracassados. O mundo não estaria desse jeito. Porque a mãe ali, ela está ali. Eu digo que a mãe, o pai é importante, mas a mãe é o esteio principal de dentro de uma casa. Ainda bem, e ainda mais quando ela é uma serva de Deus. Porque a mãe, ela vai ali, ela vai colocando tudo num lugar. Ela vai ali, ela vai, sabe, ver uma confusão e ali ela vai arrumando. Ame a sua mãe. Não precisa levar flor só quando ela partir. Quando eu sempre costumo dizer para minhas filhas que quando eu partir eu lá quero flores, eu não vou estar olhando, eu não vou estar pegando, eu não vou cheirar, eu não vou ver se é bonita. Flor a gente dá enquanto está vivo. A gente diz que ama enquanto a pessoa está viva. Diga para tua mãe o tanto que tu ama, o tanto que tu precisa dela. Deus tem nos dado a oportunidade de nós agradecermos pelos nossos pais. A palavra de Deus diz, honrai teu pai e tua mãe para que os teus dias prolonguem na terra. É mandamento bíblico. E ali estava aquela mãezona com aquele tecido de cabra grosso. Vinha, passava o dia ali tangendo urubus, as aves para não comer os seus filhos. E aqueles filhos ali de pendurado. Vinha a noite, a chuva, e ela pegava sol e chuva. Ali, ó. Isso é amor de mãe. O nome rispa significa pavimentação. Você sabe o que é pavimentação? É calçamento. É uma rua bem calçada, aonde dá conforto não só para quem tem carro, até para nós pedestres. Então aquela mãe ali era uma mãezona. O nome rispa significa pavimentação. Rispa, uma mãe zelosa. E ali aquela mulher estava. Dava noite para os animais ferozes não ali destraçalhar o corpo dos seus filhos. E ali aquela mãe estava. Ela foi vários dias e noites ali velando pelo corpo dos seus filhos. Quantas mães não têm passado a noite acordada, de joelho, orando por uma filha desobediente, que a mãe diz, olha, não sai. Ou um filho, isso é caretice, isso é besteira, eu vou. Porque nós sabemos a violência contra os filhos. A mãe dá conselho, olha, não sai de casa. Mas ele sai e muitas vezes não tem voltado. E o coração de uma mãe nunca mais é a mesma quando perde um filho. A mãe pode ter 20 filhos. Mas quando ela perde um, a vida dela muda. Porque ela ama tudo igual. O amor de mãe é um amor sobrenatural. Eu digo que amor de mãe vem depois de amor de Deus. Tem amor de mãe. Tem amor de mãe. E ali, Rispa fica. E ali, chega ao ouvido do rei Davi. Ó rei Davi, aquela que era concubina do rei Davi, do rei Saul, tá, ó, vai fazer meses ali, ó. De dia e de noite, não sai de lá pra nada. Velando o corpo dos seus 3 filhos. Aí Davi ali repensa.
E ali Davi toma uma atitude. Davi manda buscar as ossadas de Saul, de Jonatas e dos seus filhos, a qual foram mortos pelos gibeonitas, e dá um enterro decente. E ali o coração daquela mãe se assossegou. Ela só se assossegou, só descansou quando o rei tomou essa atitude. Tomou o corpo da família e foi enterrar. Eles tiveram um enterro digno, um enterro decente. Eu creio que Mispa ali se assossegou. Isso é amor de mãe. Domingo é dia das mães. Domingo é uma data que a gente comemora, tem no nosso calendário, mas o dia de uma mãe é todo dia. Todo dia um filho tem que honrar uma mãe. Todo dia o filho tem que obedecer. Todo dia o filho tem que abraçar. Tem que dizer que ama. Diga para sua mãe, para quem você ama, enquanto há tempo. Eu quero te dizer uma coisa. O filho sábio é aquele que ouve o conselho do seu pai e da sua mãe. Seja sábio. Eu quero te dizer uma coisa. Quantas mulheres guerreiras que têm pagado o preço pela sua família. Eu quero te dizer uma coisa nessa tarde. A tua mãe é o teu presente, a qual Deus te deu. Uma mãe, ela faz falta, só quem já perdeu sabe o tanto que uma mãe faz falta dentro de uma casa. Quantos filhos vão chorar ou estão chorando pela perda da sua mãe ou do seu pai? Eu quero te dizer uma coisa. Ame, abraça, obedeça. Obedeça a sua mãe. Honre a sua mãe para que o seu dia prolongue na terra. E que Deus abençoe cada um de vocês. E que Deus venha renovar nossas forças a cada dia. Eu digo que é tempo de nós nos chegar mais para Deus, é tempo de arrependimento, é tempo de nós abraçarmos, é tempo de nós amarmos, é tempo de nós viver como fosse o último momento da nossa vida. Paz do Senhor, e que Deus abençoe o lar de vocês ricamente, que Deus venha abençoar a família de vocês, que a graça do Senhor Jesus, a bênção do Senhor Jesus venha cair sobre os lares de vocês. E boa tarde, a paz do Senhor.